Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Benjip, retornando para comentar essa prova dos 200 metros no atletismo, fazer uma análise da geografia olímpica da prova de 200 metros do atletismo masculino e indicando, mostrando como que foi a evolução dessa prova na história olímpica em termos dos países medalhistas. Os Estados Unidos tiveram uma hegemonia incrível nessa prova, de 1900 até os anos 50, dominaram aqui, por exemplo, de 1900 a 1952, perderam 2 vezes apenas para o Canadá, monopolizaram as medalhas de prata também e conquistaram ainda algumas medalhas de bronze, foram o país com mais medalhas de bronze. Curiosamente também, outro país do continente americano, o Canadá, venceu as 2 vezes, nas 2 vezes em que os norte-americanos não foram campeões. Em 1900, o Archibald Rahn venceu a prova, ele que havia vencido também os 60 metros e 100 metros. Aliás, 1900 não foi o Rahn, foi o Walter Tewksbury. 1904, que foi o Archibald Rahn, nos Jogos de St. Louis, venceu a prova de 60 metros, 100 metros e 200 metros. Aí, em 1908, o Robert Kerr do Canadá foi campeão, derrotando os Estados Unidos pela primeira vez, e em 1912, Ralph Craig, que havia vencido também a prova de 100 metros, sagrou-se campeão. Allen Woodring, não tão favorito, venceu a prova em 1920, e em 24 foi a vez do Jackson Schultz conquistar a medalha de ouro. Lembrando que nesse ano o Reino Unido teve o Harold Abrams vencendo a prova de 100 metros e o Eric Liddell vencendo a prova de 400 metros. E eles foram tema do filme Carruagens de Fogo. 1928, de novo, o Canadá conquistando a medalha de ouro, e dessa vez sem os norte-americanos no pódio. A vitória do Percy Williams, que havia sido campeão também na disputa dos 100 metros. E em 1932, assim como em 1904, os norte-americanos monopolizaram o pódio, conquistaram todas as medalhas em disputa. Curiosamente, em 1904 e 1932, os jogos foram disputados nos Estados Unidos, em St. Louis, em 1904, e Los Angeles, em 1932. Em 1936, o Jesse Owens conquistou a medalha de ouro, à frente do Ralph Metcalfe. A Holanda ficou com bronze. Em 1948, não me lembro se foi à frente do Metcalfe, depois preciso confirmar. Em 1948, o Melvin Peyton foi campeão, e em 52 foi a vez do Andrew Stanfield. Os Estados Unidos, portanto, de 1932 a 52, mantiveram a dobradinha ouro e prata, inclusive em 52 também conquistando a medalha de bronze. 1956, agora vamos para outra fase, ainda nos anos 50, o forte domínio dos norte-americanos nos anos 50, conquistaram as 3 medalhas, só que dessa vez o Robert Morrow, que havia sido campeão também nos 100 metros, conquistou a medalha de ouro, e o Andrew Stanfield ficou com a medalha de prata. Em 1960, os norte-americanos perdem a hegemonia, o Livio Beruti conquista a medalha de ouro de forma dramática, vence o representante dos Estados Unidos, e em 1964, de novo, os Estados Unidos voltam a fazer uma dobradinha com Henry Carr liderando os norte-americanos. Em 1968, essa prova dos 200 metros foi muito polêmica. Teve a vitória do Tom Smith, que fez 19,83. Ele cruzou a linha de chegada com os braços abertos. Muito antes de cruzar a linha de chegada, ele ergueu os braços e já foi comemorando a sua vitória. Peter Norman, da Austrália, foi prata, e o bronze, o John Carlos, dos Estados Unidos. O que foi curioso nessa prova é que essa prova foi a mais marcante em termos de demonstração do Black Power dos Estados Unidos, a manifestação dos atletas que vestiam luvas pretas, subiam ao pódio de meias pretas, sem o tênis, descalços, e na hora da execução do hino eles erguiam um dos braços, de punhos cerrados, e abaixavam a cabeça. Uma manifestação que fez com que os 2 atletas norte-americanos, o Tom Smith e o John Carlos, fossem expulsos dos Jogos Olímpicos de 1968. Inclusive, quando o Peter Norman faleceu, o John Carlos e o Tom Smith participaram do enterro, inclusive carregando o caixão do australiano. O australiano também sofreu discriminações na Austrália e nem pôde mais
retornar às competições. Em 1972, a União Soviética conquistou a medalha de ouro com Valery Borzov, um atleta que diziam que era produzido em laboratório, né? Toda aquela teoria em relação dos soviéticos serem robotizados, né? Toda aquela coisa de imprensa. Mas, na verdade, Borzov era um grande talento da União Soviética, só que ele tinha o péssimo costume de, quando ia cruzar a linha de chegada, ele erguia os braços. Ao invés de dar aquela mergulhada, né? Aquele mergulho, aquela inclinada para a linha de chegada, o Borzov costumava erguer os braços, ou seja, perdia a velocidade. E dramaticamente o Borzov cravou nesses jogos de 1972, venceu os 200 metros em 20 segundos cravados. E se ele não tivesse erguido os braços, teria baixado dos 20 segundos. Lembrando que o recorde na época era pouco abaixo dos 20 segundos. Não me lembro se era do Tom Smith, os 19,83. Em 76, o Donald Quarrier, da Jamaica, conquistou a medalha de ouro à frente dos representantes dos Estados Unidos. E em 1980 foi a vez do Pietro Meneia, da Itália, que havia quebrado o recorde mundial no México no final dos anos 70. Havia feito 19,72. Era o recorde mundial, e o Meneia também havia sido medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 1972. Em 80 ele conquistou a medalha de ouro com 20,19, à frente do Alan Wells, do Reino Unido, que havia sido campeão dos 100 metros, e o Donald Quarrier, da Jamaica, o campeão de 76, ficou com a medalha de bronze. Os norte-americanos, né, que haviam boicotado os Jogos de Moscou em 80, retornaram em 1984, com Carl Lewis liderando um forte domínio norte-americano, e os norte-americanos conquistaram as 3 medalhas de ouro, prata e bronze, nessa prova dos 200 metros. E um brasileiro ficou na 4ª colocação. Em 88, o Carl Lewis era favorito para a prova, mas foi surpreendido pelo Joey Delotte, dos Estados Unidos, também pelo compatriota, e ficou apenas com a medalha de prata. E o brasileiro, o Robson Caetano da Silva, conquistou a medalha de bronze, uma heróica medalha de bronze para o Brasil. Em 1992, os Estados Unidos de novo conquistam a medalha de ouro, dessa vez com Michael Marsh, à frente do Frank Fredericks, da Namíbia, que era um fortíssimo competidor nessa prova. E na semifinal, o Michael Marsh quase quebrou o recorde mundial, fez 19,73. O recorde era 19,72. Michael Bates, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de bronze à frente do Robson Caetano, que com isso não conseguiu repetir o seu pódio de Seul 1988. Em 1996, o Michael Johnson destruiu o recorde mundial, já havia quebrado antes o recorde mundial, mas nos Jogos de Atlanta cravou 19,32, uma marca absurda, chegando à frente do Frank Fredericks da Namíbia e tendo Ato Boldon de Trinidade e Tobago com a medalha de bronze. No ano 2000, incrivelmente, os norte-americanos não chegaram ao pódio. Foi realmente uma grande zebra desses jogos, e o Konstantinos Kenteris, da Grécia, surpreendeu e ficou com a medalha de ouro. Ato Boldon teve nessa prova a maior chance de conquistar sua sonhada medalha de ouro, mas ficou apenas com a medalha de bronze. O Frank Fredericks da Namíbia também não estava em boa forma, não me lembro se estava contundido, e também não chegou a pódio. Em 2004, porém, os Estados Unidos se refizeram dessa derrota e ficaram com as 3 medalhas, sendo a de ouro conquistada por Shawn Crawford. Mas, de 2008 a 2016, o grande nome da prova foi o Usain Bolt, o jamaicano Usain Bolt, que venceu a prova em 2008, 2012 e 2016. Ele era especialista nessa distância, ele tem o recorde mundial, 19,19, né? Na prova, que fez o recorde mundial também nos Jogos de 2008, fez 19,30, quebrou a marca mundial do Michael Johnson, mas depois ele baixou para 19,19, ainda é o recorde mundial. Grande resultado do Usain Bolt. A Jamaica ficou com as 3 medalhas, medalha de prata e bronze, e depois em 2016 de novo o Usain Bolt garantiu a medalha de ouro à frente do André de Grasse, do Canadá, e o Lemaitre, da França, ficou com a medalha de bronze. O
O André de Graça, que foi medalha de prata no Rio de Janeiro, conquistou a medalha de ouro, finalmente obteve a medalha de ouro em 2020, chegando à frente dos competidores dos Estados Unidos. E, de novo, em 2024, o Letsile Tebogo, de Botsuana, conquistou a medalha de ouro, o primeiro africano campeão nessa prova. Não tivemos nenhum sul-africano vencendo essa prova, lembrando que o Reginaldo Walker foi o campeão nos Jogos de 1908, né? O sul-africano venceu essa prova em 1908. Então, mas, embora os norte-americanos não tenham conquistado a medalha de ouro em 2021 e 2024, eles conquistaram as medalhas de prata e de bronze, que já é um grande resultado. É curioso retornar e fazer uma retrospectiva aqui, de 1900 a 1956, esse domínio absurdo dos Estados Unidos, né, perdendo apenas 2 vezes a prova e perdendo apenas 2 medalhas de prata, ou seja, 3, 6, 9, 12. Em 12 Jogos Olímpicos, os Estados Unidos conquistaram 10 medalhas de ouro e 10 medalhas de prata. Um resultado absurdo. Depois perderam um pouco dessa hegemonia de 60 a 80, vencendo apenas 2 de 6 edições, mas de 1984 até 2004, os Estados Unidos venceram 5 das 6 edições dos Jogos Olímpicos. E, contrastando com esse resultado, os Estados Unidos já estão há 5 Jogos Olímpicos sem fazer um campeão dessa prova dos 200 metros. Curiosamente, tinha o Noah Lyles, favorito para esses Jogos de 2024, mas ele ficou apenas com a medalha de bronze. Ele estava com Covid, correu, ainda conseguiu garantir uma medalha de bronze. E o Letsile Tebogo, de Botsuana, conquistou a medalha de ouro e se tornou o primeiro africano campeão nessa prova de 200 metros. Aqui o quadro de medalhas da prova, né, dessa prova de 200 metros. Vou tentar colocar o quadro numa única tela, aqui para ficar mais fácil. O quadro de medalhas da prova, olha o domínio absurdo dos Estados Unidos, 50 medalhas no total, de 87 medalhas distribuídas na história, os Estados Unidos ficaram com 50, deixaram apenas 37 para o resto do mundo. De 29 medalhas de ouro distribuídas, os norte-americanos conquistaram 17, o resto do mundo ficou com 12. E em 29 edições dos Jogos Olímpicos, os norte-americanos chegaram ao pódio em 24 delas. Realmente um domínio arrasador. Em segundo lugar, em número de medalhas, num longínquo segundo lugar, a Jamaica com apenas 7 medalhas, 4 delas de ouro, as 3 do Usain Bolt, e ainda a vitória do Donald Quarrier em 1976. O Reino Unido é o terceiro país em número de medalhas, mas nunca venceu a prova. E o Canadá, com 4 medalhas, obteve 3 vitórias. O Robert Kerr, em 1908, o Percy Williams, em 28, e o André de Graça, em 2021. A Itália, 2 vitórias, Livio Berruti em 60 e o Pietro Menea em 80, e depois vieram as outras vitórias solitárias, né? Botsuana com Tebogo na última edição dos Jogos, a União Soviética com Borzov em 1972 e a Grécia com Konstantinos Kenteris no ano 2000. Ainda a Índia com a medalha de prata lá de 1900, a Alemanha apenas uma medalha nessa prova, o Brasil com Robson Caetano se fazendo presente aí, e o Panamá, né, com Lloyd Labitte, o Ozedorp da Holanda em 1936. Tivemos 4 países, 8 países, 12, 17 países dividindo entre si 87 medalhas. Só que os Estados Unidos conquistaram mais da metade dessas medalhas. Realmente um resultado absurdo dos norte-americanos. Bem, esse é o retrospecto, né, do atletismo, da prova de 200 metros no atletismo nos Jogos Olímpicos. Prova do atletismo masculino, a prova de 200 metros do atletismo masculino nos Jogos Olímpicos. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Obrigado e até um próximo vídeo.